Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos aos estudos das obras de André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando o livro Ação e Reação e estamos estudando o capítulo 3, né? O livro pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Estamos no capítulo 3, que é Intervenção na Memória, e dividimos em 3 partes, e essa é a última parte. Mas antes de começarmos, Thelma vai recordar para a gente o que nós falamos na semana passada. Não é isso, Thelma? Tudo bem? É isso, tudo bem, amigos. Aqui estamos nós para darmos continuidade e aproveitando aí o momento para relembrarmos também, né, o que foi visto, né, na segunda parte desse capítulo. A gente está acompanhando o Druso dando aquela explicação daquele rapaz que está sendo atendido, o rapaz que chega com o perispírito deformado em forma de esfera, principalmente a cabeça, né? Acrescida, aonde a parte mental estava toda sendo toda, digamos assim, tomada, né, pela culpa, pela situação desse companheiro, e os membros também, todos eles acrescidos, como se tivesse, como não, estavam deformados. Então, estão aplicando assim muita coragem, muita compaixão para o atendimento e para ouvir, né, o que esse companheiro tem a dizer. Ele ainda não conseguiu falar, então o Druso vai fazer agora uma intervenção magnética, né, para que ele possa falar, mas nos chocou bastante a forma que ele está se apresentando, no sentido dessa deformação na parte da mente, devido à culpa que ele traz, né? A gente hoje vai saber a história dele, o que aconteceu, por que ele chegou a esse ponto, mas a gente sabe que ele é assim, fruto de uma obsessão gravíssima que foi desenvolvida pelas escolhas, né? Feita por ele, pelas ações que ele praticou. E hoje a gente vai tomar conhecimento de toda essa parte, que é a parte principal, que dá o título a esse capítulo, né? Que é a intervenção na memória. Então, como ele está sem memória, ele não está conseguindo, ele está desacordado, né? Então, agora, com essa intervenção, vai acontecer essa intervenção ali de Druso, e ele vai conseguir contar para nós o que aconteceu. E é isso. Márcia agora vai ler de 3, né? Isso mesmo. Nós vamos dar sequência a esse capítulo muito interessante. Então, aqui a gente viu que as perguntas de André Luiz, como a Thelma falou, né, sobre a situação desse irmão, e em seguida, André fala, né, que, contrariando-os qualquer propósito de divagação, acentuou: desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajudemos a memória para que se liberte e fale. Quer dizer, que a gente, pelo que eu estou entendendo, ele está com várias forças magnéticas, né, obstruindo a mente dele, tanto que ele está ali totalmente como se estivesse desacordado, obstruindo a memória. Então ele vai, através do passe, fazer com que essas forças saiam desses centros vitais dele, para que ele possa se libertar e falar. E aí André diz: e talvez porque o meu olhar lhe endereçasse mudo apelo a esclarecimento mais amplo, ele acrescentou: não seria lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Ô, Thelma, eu fiquei pensando aqui até nas nossas casas espíritas e várias outras questões, né? Para que a gente possa ajudar, a gente tem que conhecer, né? Conhecer o que se passa com aquela pessoa, deixando ela falar, deixando ela contar, né? Então, assim,
porque às vezes a gente quer tomar algumas atitudes sem nem saber do que está acontecendo, né? Sem nem saber, ver uma situação e acha que toma alguma atitude para ajudar, mas às vezes não é daquela ajuda que a pessoa está precisando, né? Então, que a gente possa conhecer o que acontece com a pessoa. É a mesma coisa, né? Se a gente acha alguém caído na rua, mas para a gente poder ajudar, saber o que aconteceu, de onde veio, qual o seu nome, como é que é, qual a sua história, né? Eu acho que isso que o Druso está falando aqui, que não seria lícito agir em base de hipóteses. Ele precisa ouvir para poder saber como é que é a melhor forma de ajudar, né? Isso não é muito diferente dos nossos atendimentos fraternos, né? Não Pois precisamos é. nem de nos reportarmos à questão do evangelizador na reunião mediúnica, mas nos nossos atendimentos fraternos. Às vezes nós não somos muito amadurecidos e ouvimos e começamos a interromper o pensamento dessa pessoa, a intervir, a dar opinião, a trazer casos que aconteceu conosco. Isso não é muito difícil, não. Em todo momento a gente vê o exemplo nas nossas próprias conversas. Às vezes um amigo, um companheiro chega trazendo um fato e a gente não tem esse cuidado de ouvir, de estar ali apenas ouvindo. Nós temos a tendência de intervir com as nossas hipóteses, com as nossas opiniões. Isso é muito grave. À medida que a gente vai estudando, isso vai se tornando mais grave ainda, porque a gente tem o dever de aprender a ouvir. A gente tira o exemplo de Jesus, né? Quando alguém chegava para Jesus, Jesus simplesmente ouvia, né? Então, ouvia, deixava que aquele companheiro explanasse a sua dor para ele poder, né, dizer para ele, então, que seja curado, ou então vai, não tornes a pecar, né? Por causa da tua fé, você está curado, enfim. É um cuidado que a gente tem que ter, né? E muito mais quando um espírito, né, no caso desse companheiro aqui, que ele precisa de falar. A gente precisa, no caso aqui, acho que indiretamente o Druso está dizendo assim: não façamos perguntas, né, nesse momento em que ele estiver falando, né, porque é preciso um respeito à dor, uma compaixão e uma atenção total ao drama daquele companheiro, né? E aí, como ele fala aqui no final, né? Escutando o companheiro, ele vai saber, eles vão saber por onde começar a auxiliar, né? Porque vai ser uma estrada longa, né? Então, É. logo após o Druso, né, Hilário e André Luiz, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração, sem prévia consulta, e nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. Então a gente sabe que o passe dispersivo, como o nome está dizendo, é para dispersar. Então ele falou já nos outros slides que ele estava impregnado daquelas energias que esses obsessores, ou de outra forma, que ele estava ali não deixando a mente dele funcionar. Então ele vai dispersar, tirar essas energias para que ele possa falar. Então o enfermo reagiu com movimentação gradativa, qual se acordasse de longo sono. Então, como o Druso falou, ele estava ali hipnotizado, simplesmente hipnotizado. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a mão direita, né, sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento. E logo em seguida, o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Porque Druso interrompesse a operação, detendo-o nesse estado
Hilário indagou aflito, quer dizer, então ele vai ali tentar, porque ele estava totalmente ali apático, parado, né? Então ele faz ele despertar para que ele possa, igual o Thelma falou, o título do capítulo, né? Intervenção na memória. Então ele está intervindo ali na memória dele magneticamente para que ele possa contar o que acontece com ele. Né? Você quer comentar alguma coisa? Não, vamos em frente. Aí o Hilário pergunta: ele deverá permanecer então assim, à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo? Quer dizer, ele vai ficar assim meio acordado, mas sem saber quem é, o que ele fez, o que aconteceu. Só que o Druso diz que não lhe convém o imediato retorno à realidade, esclareceu ele, né? Poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Conversará conosco, assim qual se vê, com a mente Enovelada. enovelada, a ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial, sem qualquer distorção. O apontamento do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Depois de nova intervenção do mentor sob a glote, quer dizer aqui, né, o infeliz descerrou as pálpebras e, mostrando os olhos esgazeados, começou a branir. Aqui, antes da gente falar do que ele vai dizer, é interessante aquilo, né? A pergunta do Hilário, né? Se ele vai ficar ali, quer dizer, meio sonolento, né? Sem tomar posse completa de si, né? E a fala de Druso, né, Thelma, de que eu acho que se ele vê toda aquela realidade do que acontece com ele enlouquece e não consegue fazer mais nada, né? Daí a compaixão, né? E ele fala aqui da intervenção do mentor sobre a glote. A gente sabe que esses processos de onde quando a gente, por exemplo, sofre a picada de um inseto, onde criança passa muito por isso, né? Determinados insetos que morde e a glote fecha, né? Então ele intervém ali, né? Nesse processo que é justamente para dar essa amenizada, né, no quadro, naturalmente, e aonde ele consegue, né, de repente canalizar a voz, né, para sair a voz, a saída da própria voz, porque a glote quando fecha impede, né, que a voz saia com nitidez. Então ele atua nessa parte, né? É bem interessante isso através dos passes. E agora ele E vai contar o contar, né? sofrimento. E aí você me lembrou disso, né? Me lembrou dos casos de alergia, né? Porque se a glote fecha, né? É, Nos casos de alergia, você para de respirar, né? é. Não consegue respirar e a pessoa acaba No também. caso dele, ele não ia morrer porque ele já está Lógico, já está desencarnado, né? morto. Mas Com o certeza. perispírito ali está naturalmente até fechado mesmo, né? Isso. Eu estava lembrando da gente aqui, né? Mas quando Encarnado no caso da encarnado, alergia. acontece. E o processo de inchar, de deformar, tudo isso é desse processo alérgico. Alérgico, né? Bom, eu acho que agora vocês vão ter um pouquinho de paciência, mas o ideal é que a gente escute, vão ser alguns slides da fala dele, né? A gente pode ir É. interrompendo sempre que necessário. Então ele fala, começa: socorro, socorro, eu sou culpado, culpado, não posso mais, perdão, perdão. Dirigindo-se a Druso, categorizou de certo a conta de magistrado. Então ele pensa que Druso é um juiz. Senhor juiz, até que enfim eu posso falar. Deixem-me falar. E aí o Druso afaga a cabeça dele, atormentada, e fala em tom amigo para ele: diga-me, diga o que o deseja. Aí o rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos, que transformam a própria fraqueza em energia inesperada. E começou a falar compungidamente: sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, eu pequei, eu pequei.
Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Mas, Thelma, eu acho que aqui, se você quiser falar sobre remorso, eu acho interessante, né? O que o remorso faz com a gente, né? É porque o remorso bloqueia, né? Ele, a culpa, o remorso, né? Tudo isso que ele estava ali torturando a alma desse companheiro, traz uma certa não, traz um total sofrimento, uma dor muito grande. Então, o remorso ele faz, né, todo esse bloqueio na mente, no nosso psiquismo, né, e a gente fica estagnado, não caminha, né? Então ele se vê ali diante esse juiz aí, a consciência dele, né? Ele está diante da consciência dele. É claro que ele visualiza esse juiz, esse tenor juiz, mas é a própria consciência que está gritando ali dentro dele, né, pedindo clemência. E é um Exatamente. sofrimento terrível, deve ser, né, um sofrimento terrível. A gente não lembra os atos criminosos que praticamos e a gente vê a bênção da reencarnação, do Do esquecimento, esquecimento. né? Do esquecimento, Esquecimento né, quando Thelma? nós Do estamos aqui esquecimento. encarnados, né? Porque se Deus permitisse que nós tivéssemos acesso aos nossos crimes do passado e reencarnássemos, como nós seríamos loucos, Estaríamos deambulantes, loucos. É. seríamos loucos, Imagina, Thelma. porque tamanhos crimes, né, que alguns de nós ou muitos de nós cometemos, nos leva a esse sofrimento. Então, o esquecimento é bom nesse ponto aí a gente perceber que é por isso que precisamos esquecer para renascer, né? E é uma benção, uma dádiva, uma misericórdia de Deus o esquecimento. Senão a gente não caminha, não progride, né? É o caso Porque aí a dele. gente. Agora ele está É. fazendo essa limpeza ali, desobstruindo esses canais para tirar esse magnetismo que está causando tudo isso, para que ele possa, ao falar, externar a sua dor e aos poucos ir sendo tratado, né, para poder lidar com essa culpa, trabalhar essa culpa, porque temos o remorso, mas se não, o remorso, se não tiver o arrependimento, ele não ele não tem valor, né? Mas ele já está arrependido, só que ainda envolvido em toda aquela culpa. Então ele vai precisar de uma nova oportunidade, que é a expiação através de uma próxima oportunidade. Mas isso é conversa Lá para futura, né? frente. A gente está só Então, elaborando. a gente já sabe, olha, que o problema dele foi ambição. Ele fala, não pude resistir à ambição. É a Vamos ver maioria o que que das causas, né, dos crimes é, que acontecem nas nossas vidas, né? A na ambição, o sociedade, poder, né? é, O poder, o a desejo de fome de ter. poder. Então, esses Só são os que crimes, é, isso. muito Só que comuns que acontecem. como as A pessoas causa acham delas. que como as pessoas muitas acham que a vida começa e acaba aqui, então o que eu fizer não tem problema porque não terá consequência, né? E aí ele também achava assim. Só que aí vamos ver, né, que está se deparando que não é bem isso, a vida continua, né? Então vamos nós. E aí ele começa a contar, né? Depois da morte do meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus dois irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Uma crise de soluço embargou-lhe a voz, mas Druso, amparando magneticamente, insistiu: continue, continue. Admiti, continuou, né, o enfermo com um acento mais firme, que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos.
E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo, de barco, inspecionando o grande lago de nosso sítio. E aí ele continua. Antes, porém, dei-lhes a beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro, e quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, num gesto deliberado desequilibrei o barco, em conhecido trecho onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhes os brados arrepiantes de horror, implorando socorro. Mas, de nervos adormecidos, né, porque ele deu dentro lá do licor, a breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus aloucados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio. Com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luís, meu filho único. Fui um homem rico e tido por honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo, pela sagacidade e pela inteligência. Thelma, a gente fica vendo aqui, né? Esse Tão atual finalzinho, isso, né? tão Tão atual, né? atual, tão Esse, atual. eu fico vendo aqui esse comentário final até sobre políticos, pessoas que têm poder, porque ali ele está colocando da responsabilidade dele da desencarnação dos dois irmãos. Mas você já pensou, esses políticos, e quantas Que atrocidades desviam. acontecem na sociedade que desviam dinheiros de hospitais, de escolas, e que quantas pessoas desencarnam por isso? E tudo isso, com certeza, estará na conta desses que participaram E disso, tudo por ambição. Os por próprios ambição. crimes cometidos contra a saúde, né? Agora, sem a gente entrar em detalhes, mas a gente está aí enfrentando um caso muito grave diante disso, né? Pessoas que vão Exatamente. fazer uma determinada intervenção e sofrem a consequência totalmente inocente, né? É claro que pode estar no planejamento reencarnatório, mas não cabe a nós julgarmos. São as escolhas, são atitudes, são ações de pessoas que estão querendo lucro, querendo ganhar muito, querendo, né? E pensam que essas coisas vão ficar impunes. E a justiça dos homens pode até cobrar, condenar, mas eles vão ficar impunes diante da justiça divina? Não. Exatamente. Há de ter um, uma reparação, né? E aí a gente vê um rapaz desse chegar ao mundo espiritual. Quantos, né? O próprio Druso falou, né, que nas regiões de trevas o sofrimento é cruel, dessa forma se apresenta. Então, isso é assim, por isso que a gente diz que é sempre muito reflexiva, né, esses acontecimentos que Druso traz para nós, né, nesses poucos Exatamente. relatos que ele fez, poucos relatos, que ainda tem muito mais Exatamente. pela frente. Né? Então, é uma consciência pesada, né? É, Porque tomou consciência daquilo que fez, que já encarnado ele já tinha essa consciência, né? Você Mas vê que achava aqui que ele mesmo já está falando, né, que desde o momento que ele comete aquele crime, né, essa calamidade inesquecível, ele já não esquece mais, ele se torna ele já falou, né? rico, ele se torna respeitado como homem rico, mas a consciência está sempre ali, reverberando É. para ele o retorno lá na situação dolorosa E que o comprometeu. fora isso, né, Thelma, não que ele faz desencarnar dois irmãos de sangue, né? O amor por os nossos queridos. Então ele fala aqui que ele nadou de consciência pesada, mas firme nos aloucados propósitos. E é uma Então ele coisa que a fica com a gente viu consciência. que foi arquitetada, foi Tada, planejada, isso. daí a mente.
a mente está totalmente responsável por esse ato, né, que entrou ali a sagacidade, a inteligência, né, a frieza e a crueldade também, né, porque mesmo sendo irmãos, mas mesmo sendo estranhos, né, a coragem Claro, de tirar a vida, de a extirpar a vida. vida, de submeter o outro a um sofrimento cruel, né? É muito triste. Bom, e aí ele continua falando. De quando em quando, recordava meu crime, numa nuvem constante a sombrear minha consciência. Mas em companhia de Alzira, uma esposa inolvidável, procurava distrações e passeios que me tomassem atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente e da febre que a devorou por muitas semanas passou a loucura, com a qual se afogou no lago numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. Então, aqui, antes de falar aqui, André Luiz, né, a gente vê, a gente não sabe aqui até esse momento se essas próprias vítimas ali também conseguiram também perturbar a vida da esposa, mas enfim. E ele fala ali, olha, nunca pude ser feliz, porque essa consciência pesada estava toda dentro dele, né? Apesar de todas as questões materiais que ele vivia bem, né? Mas ele não conseguia ser feliz. Ninguém consegue ser feliz diante do mal praticado, né? É, Mesmo as coisas mínimas que a gente faz, a gente já tem aquele pesar na consciência, aquilo já tira a nossa paz, a nossa alegria quando a gente sabe que fez uma coisa errada, né? Ou alguma coisa que não deveria ter sido feita dessa forma, que dirá um crime, né? exatamente. E aí o infeliz entregou-se a larga pausa de repouso diante de nossa expectativa e continuou depois. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, olha, as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente, transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão, até que talvez, cansados de me espancarem, conduziram-me a uma tenebrosa furna. Quer dizer, a um calabouço, né? Alguma coisa que ficou ali. Aonde Uma eu fui reduzido cratera. ao, aonde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas um barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim! Estou preso à terrível embarcação, sem quem me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, arrojou-se o doente a enorme apatia. Então ali a gente viu essas vítimas sendo os próprios obsessores dele, né? Os verdugos dele, a tratarem, a deixarem essa mente culpada cada vez pior, né, Thelma? É. Ele criou uma prisão, né, para ele mesmo, né? Quer dizer, ele ficou impune, ninguém sabia, né? Mas ele foi preso da mesma forma pela consciência, pela falta de alegria na vida, enfim. E a primeira coisa que ele visualiza após a morte é a presença dos obsessores, né? Que se tornam obsessores porque queriam se vingar, né? Então, esse é. E a gente fica pensando nas manchetes que a gente às vezes nem toma conhecimento, mas a gente sabe que existe, né? Todo dia existem várias coisas que acontecem que nos deixam assim, às vezes sem palavras, né? Mas a É. gente sabe que a primeira coisa que se encontra do lado de lá é
a vítima que nós tiramos a vida ou agimos, né, contra. Enfim. Isso. E aí, quer dizer, ele ficou apático e Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada e em seguida falou-nos pensativo. Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Tornaremos ao caso em momento oportuno. Quer dizer, e acrescentou, né, cismativo, depois de longa pausa, que Jesus nos ampare. Mas não, Thelma, que só não nos foi possível, contudo, adicionar observações, porque o mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar e acompanhámo-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção, para saber, né? Vamos ver o que essa tarefa de inspeção, que a gente vai ver depois. Mas, Vai então, ser, interessante, quer dizer, vai ser o próximo capítulo, né? Onde a isso, gente vai isso, saber sobre exatamente. isso. A gente vai terminar aqui E e é a o que ele gente diz vê. aqui. Hã? Te cortei aí. Não, e é o que é interessante, tipo assim, tá bom, ele não precisa falar mais nada, a gente já sabe o necessário para ter um ponto de partida, quer dizer, na tarefa assistencial, porque não vai ser uma Não tarefa tem fácil. comentários, porque a situação é de uma gravidade tão pungente, né? Que só Jesus mesmo para nos amparar e nos dar coragem, compaixão, para trabalhar esse caso, para tentar ajudar esse companheiro a trazer paz a esse espírito. Imagina o tempo de trabalho, a dedicação para que esse companheiro possa ficar não em paz, mas pelo menos consciente dos seus erros e certo de que vai ter outra oportunidade, né? É muito doloroso. Interessante, muito doloroso. Interessante quando fala aqui, Druso enxugou-lhe o pranto. Eu lembro que ele faz carinho na cabeça dele. Vocês já É. pararam para pensar? Eu fico me imaginando em Ele ver um ser recebe como um filho deformado. mesmo, Isso, paternalmente, né? mas Thelma, eu estou pensando aqui, a gente nessas instituições, como o André Luiz já colocou para a gente, que a gente até, ele falou, pessoas, quando foi daquela reunião, no hospital de doenças da pele, vocês já pensaram a gente conseguindo chegar numa pessoa dessa, com essas deformidades que o André Luiz relatou, e você ter essa compaixão de acarinhar, de chegar perto, de enxugar o pranto? É o amor, Não é né? Porque tarefa o fácil, Druso ele já conquistou isso diante da dor que ele vivenciou, diante dos 50 anos que ele está nesse tá ali. trabalho. Ele já passou por muitas dores. Nós ainda vamos saber um pouco do sofrimento dele. Então, ele tem um caminho aí onde ele conseguiu amealhar, conquistar o amor verdadeiro no seu coração, né? Porque para acolher o companheiro como um filho, né? Exatamente. Paternalmente, É. é E, uma construção de sentimento, né? e é Isso mesmo. interessante porque muita gente, quando uma pessoa desencarna, né? Estou falando desses trabalhadores, né? A pessoa desencarna, já que vá em paz, que descanse em paz. Coisa que espírito bom não tem é descanso, né? Como Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje, e esses espíritos benevolentes trabalham e trabalham muito, porque nós damos muito trabalho. Então a gente acha que vai desencarnar e vai descansar. Quando a gente já está pronto, o trabalho vem, o trabalho aparece e vamos trabalhar, porque tem Por isso muita que gente precisando. aquele senhor no, num desses trechos que nós lemos aí do capítulo anterior, ele dizia, né, quando é que eu vou reencarnar para poder descansar Poder junto dos meus? descansar. Porque ele já está consciente disso. O mundo espiritual é de trabalho, muito atendimento. Quanto mais preparado nós estamos, mais trabalho nós temos.
É como aqui, né? O trabalho, Jesus disse isso, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Então, quanto Então mais tá pronto. preparado, mais trabalho teremos. E graças a Deus, porque esse trabalho que nos redime, tanto aqui quanto no mundo espiritual, é esse trabalho que nos dá força, que nos dá Exatamente. maturidade, que nos dá crescimento, que nos proporciona o aprimoramento espiritual em nós, né? É isso É aí. isso aí. Ai, graças a Deus. E assim nós terminamos esse capítulo, né, sabendo a história do. É Antônio, né? Antônio. Acho que é Antônio o É, nome dele. Ele fala aqui o nome dele. Então, sabendo a história dele, e, e aí nós vamos ver que o próximo capítulo vai fazer o atendimento a esses recém-desencarnados que estão chegando, né? E nós vamos conhecer a história desses desencarnados. E aí é isso, né? Que vocês estejam aí, já se puderem, com o livro, lendo, antecipando a leitura, para que a gente possa, né, ter mais ganhos com as nossas discussões, com, esse, com esse conhecimento que nós estamos tendo através de André Luiz, nessas leituras tão incríveis sobre o mundo espiritual. é isso aí. Até lá, amigos, até a próxima semana. Graças a Deus pela oportunidade e gratidão a todos que estiveram aqui conosco e estejam sempre. Até lá, Márcia. Isso aí. Até lá, Thelma, até lá, amigos. Que possamos ficar com Deus.